Você já sabe que a pandemia mudou o mercado de trabalho para sempre. Dificilmente as coisas vão voltar a ser como era antes. Mas será que você tem a noção real da magnitude dessa mudança e de como que isso vai impactar o seu trabalho daqui para frente, a sua carreira, a forma de você se posicionar, a forma de conseguir trabalho, a forma de fazer relacionamentos, a forma de ser encontrado daqui para frente? Será que você entende o, todas as relações que estão envolvidas nessa nessa mudança radical que a gente viveu? É sobre esses assuntos que eu gostaria de falar com você nesse vídeo. Fica comigo que eu quero te abrir os olhos para tudo que está acontecendo, para que você se prepare ou para que você se alinhe com esse novo momento daqui para frente. Eu sou Rômulo Corrêa e eu sou o seu mentor de carreira. A primeira coisa que você precisa entender é que o mundo do trabalho se digitalizou de uma forma como ele não havia acontecido antes, de forma muito rápida, de forma muito acelerada. Você já deve ter notado, ou você deve estar fazendo parte do que é mais visível, que é a ponta do iceberg, que são as mudanças de muitas empresas passaram a enviar os seus funcionários para trabalhar em casa, usar e fazer home office. Mas isso é só a ponta do iceberg. O que que isso indica, o que que isso mostra e o que está por trás de tudo isso, dessa digitalização? O que acontece é que todo o processo, toda a cadeia relacionada ao mercado de trabalho foi digitalizada. Então, nós temos a busca por profissionais, nós temos o recrutamento em si, todo o processo de recrutamento de pessoas para trabalhar foi digitalizado. O processo de seleção a partir desse recrutamento, ou seja, pessoas são selecionadas agora através de vídeos, de uma forma muito maior do que antes. Esse processo foi digitalizado. Depois você tem o processo de entrevista, que é esse que eu estou falando, não só através de vídeo, mas através de currículo, tudo isso foi digitalizado. O processo de contratação, o processo de crescimento profissional, como é que você se desenvolve profissionalmente, mostrando quem você é, o seu talento, a sua expertise. Uma boa parte disso passa a ser no mundo digital de forma muito mais abrangente. O processo de criação de redes de relacionamentos, de pessoas que vão trabalhar com você ou que vão criar novas redes de relacionamentos para você com novas oportunidades. Isso se intensificou ainda mais. O processo de transição de carreira, o processo de encontrar novas oportunidades, o processo de crescimento profissional através de cursos, treinamento, enfim, toda essa cadeia de atividades e de relações do mundo de trabalho, ela foi brutalmente digitalizada em pouco tempo no ano de 2020. E isso tem profundos impactos muito além do que simplesmente você poder ou não trabalhar em casa. E eu queria entrar em detalhes sobre alguns desses impactos nesse vídeo aqui com você. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a forma de criar relacionamentos, pelo menos no mundo do trabalho, também foi fortemente digitalizada. A gente costuma falar disso de networking. Esse vídeo não é sobre networking, eu vou fazer outro vídeo sobre isso, mas o processo de criação de contatos e de relacionamentos também foi digitalizado. Eu confesso que eu nem gosto muito dessa ideia, dessa palavra networking. Ela às vezes tem uma conotação um pouco ruim de se encontrar com as pessoas, se relacionar para tirar proveito, para ganhar alguma coisa. Não é exatamente isso que eu estou falando, mas os relacionamentos, do ponto de vista profissional pelo menos, eles agora estão muito mais intensos como relacionamentos em rede. E qualquer pessoa sabe da importância de criar relacionamentos. Eu fiz 4 transições de carreira. Eu mudei 4, não só de empresas. Empresas foram mais do que 4, mas de carreira mesmo. E desde quando eu comecei a primeira transição lá em 1999, ou seja, quase 20 anos atrás, que não tinha nem internet, a internet estava começando. Isso aconteceu por meio de relacionamentos, por meio de contatos e de conexões que eu fiz. E todas as outras mudanças de carreira foram pessoas. Eu não enviei um currículo, coloquei num banco de currículo na época para, enfim, ser achado. Mas isso mudou. Não só
a forma como era antes, porque a gente se encontrava pessoalmente com as pessoas, mas também a importância disso, porque agora, dentro de redes, especialmente o LinkedIn, a possibilidade de você criar novas redes de contato são maiores. Então, veja, não é apenas ter uma conta no LinkedIn ou em qualquer outra rede social, colocar lá o seu perfil com as informações suas de experiências profissionais. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que a forma como você constrói redes profissionais mudou para sempre. Elas se intensificaram no meio digital. Se você sabe navegar nisso, se você sabe criar novas redes, se você sabe interagir em rede, se você sabe o que são elos fracos, elos fortes, redes abertas, redes fechadas, se você sabe como criar essas pontes novas para fora da rede que você tem atualmente, aquele ciclo mais fechado e menor que você tem, se você sabe fazer isso, você vai ter um maior aproveitamento, vai poder saber navegar nesse novo mundo digital. E se você não desenvolve essas habilidades, você vai estar em sérios riscos, porque você vai estar limitado, muito limitado, à sua rede atual, que agora, ainda mais diante dessa nova configuração de trabalho, você perde a possibilidade de estar junto com as pessoas de uma forma muito mais abundante, digamos assim, porque a gente tinha os encontros, o cafezinho, enfim, uma série de outras possibilidades de criar conexão que hoje a gente não tem e a gente não sabe quanto tempo vai demorar para isso voltar, ou se vai voltar a ser como era antes. Fala-se muito hoje do trabalho híbrido, ou seja, uma parte dele continuará sendo em home office e os encontros físicos vão ter outro objetivo, outra forma de acontecer. Então, criação de redes foi brutalmente digitalizado. Uma outra coisa que precisa ficar clara para você é que o processo de busca de trabalho, oferta de trabalho e a demanda de trabalho é uma coisa que acontece de mão dupla e agora no mundo digital. Então, de um lado, agora surgem muito mais as possibilidades de que você possa concorrer a uma posição em qualquer área, em qualquer empresa, não apenas na sua cidade e não apenas no seu país. Hoje você tem condições reais, não estou falando hipotéticas, porque isso já existia, mas à medida em que as empresas abrem a possibilidade de trabalhar 100% remotamente, digitalmente, por meio digital, né, de instrumentos digitais, então isso abre a possibilidade de que você antes estava apenas olhando para a sua cidade, para as ofertas que estavam ali mais próximas, ou às vezes até dentro do país, abre as possibilidades agora para você encontrar e para você buscar possibilidades de carreira em qualquer lugar do mundo, de uma forma muito mais intensa do que antes. Por exemplo, uma das coisas que pouca gente sabe, ou pelo menos nem todo mundo sabe, é a possibilidade que você tem de não só colocar o seu perfil em português no LinkedIn, mas colocar ele também em inglês, simultaneamente. Não é escrever o seu perfil em inglês, é ter um perfil em português e um perfil em inglês ou em outra língua simultaneamente. O que acontece quando você faz isso? Quando uma pessoa que está fora do Brasil ou tem a configuração do seu LinkedIn feita para o inglês, ele vai ver o seu perfil em inglês. Então, esse contato vai ser muito mais direto e muito mais imediato do que era antes. Então, dependendo, por exemplo, da área que você está concorrendo, o que você está buscando, se for, por exemplo, na área de tecnologia, então se você se candidatar, por exemplo, se você é um cara da área de ciência de dados, se você disser para a rede que você está disponível para encontrar novos oportunidades de carreira dentro de ciência de dados, você vai hoje receber propostas não só do Brasil, mas da Europa e de outros lugares do mundo que já estão precisando de fazer contratações, mas que estão agora no período de pandemia que não podem ter esse deslocamento físico. Então, essa mudança que as empresas tiveram que fazer abriu oportunidades para
cargos, para posições que antes não eram possíveis. Então, de um lado, do ponto de vista dos profissionais, novas possibilidades se abriram com a digitalização. Por outro lado, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, da mão dupla, por outro lado, também aumenta a concorrência, porque agora as empresas não estão mais limitadas a buscar profissionais apenas geograficamente. Então, uma empresa que está dentro da sua cidade hoje, que seria uma grande possibilidade para você, agora, quando ela abrir uma vaga, principalmente em grandes cidades, ou, aliás, em grandes empresas, ela vai poder abrir essa vaga e contratar alguém de qualquer lugar do mundo, do Brasil ou do mundo, desde que essa pessoa apresente as condições, as competências, enfim, a cultura da empresa. O que isso significa? Essa mão dupla agora acontece e, mais uma vez, isso muda a forma como você se posiciona no mercado. Então, não é apenas você ter um bom currículo, você ter uma boa experiência, mas você é encontrável nas redes, você está lá, não de forma passiva, mas de forma ativa nas redes. É possível os recrutadores encontrar você com seu perfil, com as palavras adequadas para te achar. Então essa é uma mudança que acontece de mão dupla. Tanto o mercado tem mais possibilidades, quanto você tem mais possibilidades. A concorrência aumenta e as oportunidades aumentam daqui para frente nessa nova configuração digital. Uma coisa que eu quero chamar a atenção sua nesse processo de mão dupla de oferta e demanda de trabalho é o trabalho dos recrutadores. Eles foram profundamente impactados com a pandemia e com essa digitalização do trabalho. E aí, especificamente, no caso do LinkedIn, tem uma ferramenta específica para os recrutadores, onde eles podem fazer buscas mais detalhadas e mais específicas sobre o tipo de profissional que eles estão procurando. Mas o que você precisa entender é que eles também precisaram se digitalizar. Então, muitos recrutadores ainda utilizavam métodos e formas que não eram completamente digitais, era o velho envio de currículo, enfim, outras formas de encontrar profissionais no mercado. Com a pandemia, com esse processo de digitalização, eles também tiveram que aprender a fazer isso por meios digitais, exclusivamente por meios digitais. Então, a partir do momento em que isso começa a acontecer de forma massiva, as empresas contratando e buscando pessoas massivamente digitalmente, os recrutadores também desenvolveram melhor a sua habilidade de procurar gente digitalmente. Então, esse processo agora foi muito mais intensificado, inclusive com uma maior sofisticação nesse processo de seleção e de entrevista por meio de digital. Então, ou seja, fazer um vídeo hoje para ser entrevistado passa a ser algo muito mais comum, muito mais possível do que era antes. Então, demanda de você essa presença no meio digital com de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente. Uma das pessoas que eu já entrevistei, que foi um colega de trabalho que hoje está trabalhando lá em Londres, ele já contou para mim, inclusive, que o processo dele de recrutamento para uma empresa em Londres foi através de um recrutador que ele entrou em contato com o LinkedIn. Vou colocar um pequeno trecho de uma entrevista que eu fiz com ele aqui, o Daniel Souza, para que você veja como aconteceu no caso dele. Esse processo vai ser cada vez mais comum e, de novo, é um exemplo de um brasileiro podendo ir trabalhar em Londres. Eu tenho uma história muito curiosa sobre isso, porque eu conheci o meu recruiter num grupo de LinkedIn. Isso é legal você contar. Como é que foi isso? Assim, a gente faz parte de uma mesma associação, né, que é a XDA, e dentro do grupo da XDA ele estava comentando sobre a participação dessa empresa na feira, e eu comecei a conversar com ele, e conectei com ele, e algumas semanas ou meses depois ele foi e entrou em contato comigo com a vaga que eu queria. Que né? Joia, ou seja... Mas quando você conversou com ele, você não estava necessariamente pedindo nada para ele, você estava interagindo por causa do interesse em comum. Nada disso pela interação, né? Por exemplo, era um hábito, e ainda é um hábito que eu ainda continuo a fazer, assim,
eu conecto com recruiters, porque eu também contrato talentos. Sim. Então, assim, talvez outros designers não fazem isso, mas eu acho interessante. Eu acho que, às vezes, quando eu compartilho uma vaga que pode ajudar alguém da minha rede, eu estou ajudando uma pessoa que pode encontrar aquele emprego que está na minha rede e também, de uma certa forma, ajudando a empresa que eu acho que pode ter uma oportunidade legal. E eu estou fazendo isso não porque eu estou procurando emprego, eu estou fazendo isso porque eu acho que faz parte do processo de estar aberto na rede, de conhecer pessoas e de cultivar essas coisas a longo prazo. Talvez uma das coisas mais importantes desse processo que você precisa entender é que cada vez mais, daqui para frente, e de forma, como eu já disse, eu bato de novo nessa tecla, de forma acelerada, tudo que tem a ver com a sua reputação, a sua autoridade profissional, a sua imagem e, de uma forma global, a sua marca pessoal, isto é, a percepção e os pensamentos que as pessoas têm sobre você profissionalmente, tudo isso ganhou um peso digital que não tinha antes. Então não basta apenas você ser um ótimo profissional, mas é preciso que toda essa sua especialização, toda essa autoridade, ela possa de alguma forma aparecer nas redes sociais, especificamente no LinkedIn, que é por si uma rede profissional. Então isso significa que como você constrói, a forma como você constrói a sua marca pessoal, ela agora passa com certeza de forma muito veemente, muito forte pelas redes digitais, por esse ambiente, por essas plataformas digitais. Então, isso muda para sempre a forma como você se apresenta como profissional. Então, ou seja, como era antes, vai sofrer uma mudança muito grande, ou está sofrendo uma mudança muito grande, e se você desenvolve isso melhor nas redes sociais, você vai estar melhor preparado daqui para frente, ao invés de ser pego de surpresa, como muita gente foi pego de surpresa com essa nova mudança que a pandemia nos trouxe. Dentro dessa questão da sua marca pessoal, da sua imagem, da sua reputação, uma das questões que eu gostaria de destacar é o que, do ponto de vista de marketing, a gente chama de prova social. É a forma como você tem, digamos assim, formas de comprovar as suas habilidades, a sua autoridade naquilo que você sabe fazer. E aí, nesse sentido, mais uma vez, o LinkedIn te possibilita uma das ferramentas, às vezes muito pouco usadas, que é aquele espaço onde você pode as pessoas podem fazer recomendação a seu respeito. Então, o que as pessoas estão falando? Então, isso serve não só como para os seus colegas de trabalho, mas os seus chefes, enfim, as pessoas que trabalharam abaixo de você, de alguma forma onde você exerceu algum nível de liderança, os seus clientes, se você é um prestador de serviço, um profissional liberal. Todas essas pessoas podem deixar uma informação sobre como é que você é profissionalmente, como é que foi o seu serviço prestado, como que você é profissionalmente. E isso é uma forma também que faz parte do seu portfólio, que está lá na plataforma digital. Nesse caso, eu estou falando do LinkedIn. Então, isso também ajuda você a aumentar a sua prova social. Não é só o que você fala de você mesmo, mas é o que as pessoas que conviveram e trabalharam com você dizem sobre você, e isso faz uma diferença enorme. Mas isso também aumentou em termos de digitalização, como já havia acontecido antes, mas agora de forma acelerada. Muito bem, se a gente for resumir tudo isso que eu falei para você, em termos de implicações e de mudanças que você deve implementar na sua carreira, na gestão da sua carreira profissional daqui para frente. Eu usei a palavra deve porque eu acho que não é nenhuma questão opcional. Eu espero que você tenha entendido isso. Senão, assim, você pode ser atropelado pelas mudanças que estão em curso de forma acelerada. Então vamos lá, quais são as implicações? Primeira, eu falei várias vezes aqui no LinkedIn e não foi por acaso. Então,
eu acredito que você já deve até ter uma conta no LinkedIn. Se você não tem, isso é um sinal ainda mais grave de como que você está olhando para sua carreira nesse mundo novo que a gente está começando a viver daqui para frente. Você já estava defasado e você agora ficou mais defasado ainda. Então, é uma questão de urgência você incluir o LinkedIn na sua rede digital e tornar ela prioritária, preferencial, se você tem alguma preocupação profissional. Se você está ativamente buscando recolocação, transição de carreira, mudança profissional, querendo subir na carreira, querendo mudar de empresa, querendo ganhar mais, enfim, qualquer ação que você queira fazer na sua vida profissional, sim, o LinkedIn passa a ser uma ferramenta básica, fundamental para você. Então, ter uma atividade constante, dinâmica no LinkedIn é fundamental. Segunda coisa decorrente disso, se você entendeu o quanto é importante estar na rede digitalmente, então, e aí as pessoas às vezes dizem, não, eu já tenho a minha conta no LinkedIn, preciso apenas dar uma atualizada. Não é isso. É mais do que isso. Eu espero que todos esses pontos que a gente mostrou aqui nesse vídeo, que isso amplie a sua compreensão de como toda a cadeia mudou. Significa que você precisa construir a sua marca pessoal no LinkedIn. Isso envolve você estar presente lá, contribuindo para a rede. Você está lá produzindo conteúdo. Você está lá contando as suas experiências. Você está lá compartilhando o seu conhecimento. E você está lá não apenas para falar, mas para ouvir, participar de conversas, literalmente criar uma rede. Então não basta apenas ter um perfil, mas desenvolver a sua marca pessoal de forma mais ampla no LinkedIn. Bom, eu espero que esse vídeo tenha dado para você uma visão mais profunda, mais ampliada do que você sabia. Espero que você tenha agregado uma nova forma de encarar o mercado de trabalho daqui para frente, que isso tenha te ajudado a aprofundar e entender que essa mudança foi maior do que o simples início do trabalho home office. É que o mundo e as relações foram digitalizadas de forma acelerada, e isso significa que você precisa se ajustar a esse novo mundo, a sua imagem, a sua carreira, a sua forma de se relacionar. Esse assunto a gente tem falado aqui várias vezes no canal, então se você gostou desse vídeo, se você quer continuar assistindo outros vídeos como esse, que possam te ajudar profissionalmente, não esquece de dar um like, por favor, e se inscrever nesse canal. Isso vai ajudar muito esse canal a crescer e a gente vai poder fazer outros vídeos assim. Então comenta esse vídeo, me diz o que você gostou e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.